Vídeo pode provar a inocência de rapazes que estão presos há 1 ano. Identificadas as vítimas do acidente de ônibus em Paraty. As cenas da violência no clássico Corinthians e Palmeiras. No Dia da Pátria, Dilma prevê remédio amargo para superar a crise. Na série especial, o sofrimento que o cigarro causou a Chico Anísio. Ele internou, enquanto eu fui casada com ele, 52 vezes. Olá, boa noite para você. Ainda falta a identificação de 3 das 15 vítimas que morreram no acidente com um ônibus lotado de turistas na região de Paraty, no Rio de Janeiro. O motorista reclamou dos freios, mas não foi o que constatou a primeira perícia. No IML de Angra dos Reis, os parentes chegavam ao longo do dia. Para cá foram trazidas as vítimas fatais do acidente. Entre elas, a carioca Tatiane, de 38 anos. Acho que é a 3ª ou 4ª vez que ela, no feriado, ela sempre vem para cá, gosta muito desse lugar, né? Veio a turismo para passear com o marido no feriado. Durante a tarde, Alan tentava transferir de hospital a irmã vítima do acidente. Letícia tem fraturas nos 2 braços. Paulista, ela viajava de férias com o marido, que foi levado de helicóptero para São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, em estado mais grave. Ela disse que, foi muito rápido, foi um baque. O ônibus acabou perdendo o controle, acabou capotando. Só falo que foi um milagre e Deus colocou as mãos para guardar a vida dela e do esposo dela, né? Silvio desmaiou logo após o acidente. Ele conta que percebeu algo errado com o ônibus. Percebi que ele estava com uma velocidade alta demais para fazer curva ali. Ele não ia dar conta de fazer. O ônibus estava bastante cheio, tinha bastante gente em pé. O ônibus saiu de Paraty por volta do meio-dia de domingo com destino a Trindade, distrito que atrai muitos turistas. Perto do morro conhecido como Deus me livre, por ser um trajeto muito íngreme, o motorista perdeu o controle e tombou numa curva. O condutor teria relatado que o freio não funcionou. Segundo a Prefeitura de Paraty, 15 pessoas morreram e 66 ficaram feridas. O ônibus já passou por uma perícia técnica que inicialmente descartou falha nos freios, mas vai haver ainda esta semana uma avaliação complementar para tentar descobrir o que realmente aconteceu. O depoimento das vítimas também vai ajudar a polícia a identificar as causas do acidente. Os peritos ainda vão avaliar se o motivo foi superlotação no veículo. A capacidade é para 42 passageiros, mas havia 81 no momento do acidente. A empresa de ônibus disse que está prestando os esclarecimentos necessários às autoridades e dando apoio às vítimas e familiares. Agora mais uma história de intolerância no futebol. Um grupo de corintianos atacou com barras de ferro uma van que levava torcedores do Palmeiras. Um deles foi atingido na cabeça. O grupo de torcedores do Palmeiras só registrou queixa hoje, 24 horas depois da agressão. A ideia era ter um domingo de festa dentro do estádio, mas os palmeirenses terminaram o dia num hospital com a roupa manchada de sangue. A gente só soube da existência deles no momento que eles chegaram batendo na van, quebrando tudo. Na manhã de domingo, 15 torcedores do Palmeiras tinham saído do Guarujá, no litoral paulista, para assistir ao clássico contra o Corinthians aqui na capital. Eles viajavam numa van e exatamente nesse ponto, aqui já na região central de São Paulo, o veículo foi cercado por um grupo de corintianos. Uma das palmeirenses registrou o ataque com a câmera do celular. Repare que o rapaz de boné usa uma barra de ferro e avança sobre a janela da van. Um segundo agressor também pode ser identificado nessa imagem. No boletim de ocorrência, as vítimas dizem que ainda fizeram um apelo. Avisaram que eram torcedores comuns, não de grupos organizados, e que havia mulheres dentro do carro. Por causa dos vidros quebrados, vários torcedores tiveram cortes pelo corpo. Essa moça mostra as marcas do ataque covarde. Só parou mesmo porque a polícia chegou. Se a polícia não tivesse chegado, a gente não sabia nem o que tinha acontecido de mais grave com a gente. Essa é a camisa do rapaz que sofreu a pior agressão. Atingido na cabeça pela barra de ferro, ele levou mais de 20 pontos. A única reação que a gente tinha era ir espremer o máximo de pessoas no meio da van, que era onde eles tinham maior dificuldade deles nos atingir. Os agressores fugiram, abandonando dentro da van a barra de ferro usada no ataque. Os palmeirenses conseguiram seguir até um posto de gasolina bem perto do estádio. Lá dentro aconteceria um jogaço.
com 6 gols, um grande espetáculo. Mas do lado de fora, a van destruída e as marcas de sangue eram um sinal de que muita gente ainda confunde futebol com guerra. E aí, todo mundo perde. O torcedor ferido na cabeça já deixou o hospital. Semana de chuva forte em parte do sul, sudeste e centro-oeste. Os temporais atingem também a região dos reservatórios. O sistema Cantareira opera hoje com apenas 15% da capacidade. E ainda faltam 14,3% para sair do volume morto. Nos próximos 4 dias, o estado de São Paulo pode receber toda a chuva esperada para o mês de setembro. Na região dos reservatórios, o volume de água previsto pode elevar um pouco o nível do sistema, que não sobe há mais de um mês. Mesmo assim, a situação permanece crítica. Uma frente fria provoca temporais, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A chuva é isolada no Amazonas e no litoral do Nordeste. Hoje, no sul, algumas cidades chegaram a registrar apenas 2 graus. Enquanto faz frio no sul, o calor tem batido recorde no centro-oeste. No interior do país, há mais de uma semana, o tempo está assim, seco e quente. Nos primeiros dias de setembro, muitas cidades bateram recorde, com temperaturas acima dos 40 graus. Em Goiânia, a chuva até refrescou um pouco, mas no meio da tarde, a máxima chegou a quase 36 graus. Muito assim, quente, está insuportável. O feriado na capital federal também não foi fácil, 32 graus e ar poluído para o brasiliense respirar. Já no sul, agasalho. As máximas dos últimos dias não chegaram a 20 graus. Em Porto Alegre hoje está até quentinho, 24 graus. Gosto do friozinho para dormir, é bom. Na capital paulista, na última terça-feira, fez 30 graus. Na quarta, a temperatura despencou. Hoje foi um daqueles dias em que o clima mudou várias vezes em São Paulo. De manhã fez frio, saí de casa com 2 blusas, 15 graus. Agora o sol apareceu e o tempo está abafado. E neste momento, olha só com a ajuda dele para eu conseguir gravar essa reportagem. A gente saiu para pegar um solzinho, pegar uma chuva. Esse ano a gente tem um agravante, que é o fenômeno El Niño. Ele deixa a atmosfera um pouco mais quente que o normal. Então, por isso que a gente tem tido aí temperaturas um pouco mais altas em grande parte do interior do Brasil. E também no sul e no sudeste a gente não teve aquele inverno tão rigoroso, né? Vamos ver agora como ficam as temperaturas? Na capital paulista, amanhã, a sensação será de frio com máxima de 21 graus. Já em Brasília, calor com 34. Na Serra Gaúcha, o dia amanhece com apenas 8 graus. Em Palmas, tempo seco e a máxima pode chegar aos 41 graus. Em Salvador, faz 29. Em Belém, 36 graus. Em Curitiba, mínima de 12 e máxima de 21 graus. O desfile do 7 de setembro em Brasília teve manifestações a favor e também contra o governo. Na mensagem pelas redes sociais, a presidente Dilma falou da necessidade de remédios amargos para superar a crise. O desfile do 7 de setembro levou cerca de 25 mil pessoas à esplanada dos ministérios. O esquema de segurança incluiu a revista de bolsas e tapumes, que acabaram parcialmente derrubados pelo público. A presidente Dilma desfilou em carro aberto usando o branco. No palanque de autoridades, esforçou-se para mostrar sintonia com o vice, Michel Temer. Dos 6 ministros do PMDB, apenas o da Pesca, Helder Barbalho, compareceu. Manifestantes contrários ao governo ergueram bonecos infláveis, representando o ex-presidente Lula com roupa de presidiário e a presidente Dilma com o nariz de Pinóquio. Houve também manifestações de apoio ao governo. Também compareceram os ministros Aloysio Mercadante e Edinho Silva, ambos alvos de inquéritos autorizados pelo Supremo por ligação com as apurações da Lava Jato. A presidenta tem plena confiança em mim, porque ela me conhece, ela conhece a minha história. Eu fiz exatamente aquilo seguindo as orientações da presidenta Dilma. Auxiliares da presidente garantem que está superado o constrangimento provocado por declarações de Temer, que puseram em dúvida as chances de Dilma concluir o mandato. Em nota divulgada no domingo, o vice sustenta que age nos limites da lei, que trabalhará ao lado de Dilma até 2018. Eu acho que tem muita gente que gostaria de entregá-lo. E eu tenho certeza que todo o trabalho que ele está fazendo é no sentido de desfazer essa intriga.
Amanhã, Michel Temer reúne no Palácio do Jaburu, a residência oficial da vice-presidência, os 7 governadores do PMDB e também os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha. Oficialmente, o encontro foi pedido pelos governadores, que pretendem discutir saídas para a crise econômica, que vem afetando duramente as finanças dos estados. Pela primeira vez, no 7 de setembro, a presidente não usou a TV para um pronunciamento oficial. Em mensagem divulgada nas redes sociais, Dilma pediu união para superar a crise. Se cometemos erros e isso é possível, vamos superá-los e seguir em frente. Quero dizer a vocês, alguns remédios para essa situação, é verdade, são amargos, mas são indispensáveis. Veja a seguir, a Europa quer dividir 120 mil refugiados em cotas. E ainda hoje, na nossa série especial, o drama da doença provocada pelo cigarro. Num depoimento exclusivo, a viúva de Chico Anísio conta os detalhes do sofrimento do artista que alegrou o Brasil. Num hospital lá do Rio de Janeiro, ele internou, enquanto eu fui casada com ele, 52 vezes. A Europa discute como lidar com o grande fluxo de imigrantes. Alguns países já se comprometeram a aceitar mais refugiados. Outros se recusam a participar da divisão. No acampamento, famílias dormem a céu aberto. Estamos cansados e com frio, lamenta um dos imigrantes sírios que esperam ser levados para campos de refugiados na Hungria. Revoltados, alguns romperam a barreira policial para seguir até a capital Budapeste. Em Melídia, território espanhol na África, 52 refugiados foram encontrados em caminhões que cruzariam a fronteira. Na próxima quarta-feira, a União Europeia vai apresentar uma proposta de distribuição dos imigrantes pelo continente. O plano é acolher 120 mil além dos que já chegaram aqui. A Alemanha puxa a fila dos que compraram a briga dos refugiados. A chanceler Angela Merkel anunciou verba de 24 bilhões de reais para conter a crise. Reino Unido e França, juntos, devem abrir portas para 44 mil pessoas nos próximos 5 anos. Mas Hungria, Eslováquia e República Tcheca criticam o sistema de cotas. Enquanto isso, a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil também está disposto a ajudar. Teremos os nossos braços abertos para acolher os refugiados. Novas imagens mostram a operação da Marinha Brasileira, que salvou 220 imigrantes no mar Mediterrâneo no fim de semana. O americano que matou o leão Cecil, famoso no Zimbábue, durante uma caçada, falou pela primeira vez. O dentista Walter Palmer não permitiu fotos nem vídeo durante a entrevista à Associated Press. Ele disse que não fez nada ilegal e revelou que não sabia que Cecil era a principal atração do parque e fazia parte de uma pesquisa. Palmer ainda não foi formalmente acusado de matar o leão. Você vai ver a seguir a luta das famílias para provar a inocência de 3 rapazes suspeitos de roubar R$15 e um celular em São Paulo. E também na série especial, Fumar, o maior erro que Chico Anísio disse ter cometido na vida. E os detalhes do drama que o levou à morte contados com exclusividade pela mulher dele. Mas ele sofria muito. E não tinha como não sofrer junto com ele. Você vai conhecer agora uma comerciante de Minas Gerais que todos os dias dá uma lição de amor à pátria. Ela é a Maria José, uma apaixonada pelo hino nacional, que fez da música mais importante do país o símbolo da loja onde trabalha. Dona Maria José é dona de um depósito de materiais de construção em Belo Horizonte. É uma comerciante dedicada. Que eu mexo no comércio já tem mais de 30 anos. Olhando assim, parece uma loja qualquer, mas o expediente aqui termina sempre de uma maneira inusitada. Há 17 anos, antes de fechar as portas, Dona Maria José põe os clientes e os vizinhos para ouvir um som pra lá de conhecido. No moderno CD, uma antiga preciosidade. Na esquina de Dona Maria José, o hino nacional ecoa no volume máximo. De propósito, para todo mundo ouvir.
Até quem está no meio das buzinas, preso no caótico trânsito de fim de expediente, escuta. Enquanto a motorista sussurra a letra, Dona Maria José e os 2 funcionários se colocam na posição de mais absoluto respeito. Já acostumou? Já. Já aprendeu a letra? Cantando junto sim, né? Agora tem que assumir que ainda dá umas arranhadas. Tocou o hino, tá na hora de ir embora. Depois, aí é sinal que o depósito tá fechando e a gente precisa tem que correr aqui. É legal. Como se fosse um relógio, um despertador. Como se fosse um despertador pra gente, é legal. Em Natal, no Rio Grande do Norte, dezenas de pacientes esperaram horas por atendimento nos corredores do Hospital Valfredo Gurgel, o maior centro de urgência do estado. Segundo a Secretaria de Saúde, por causa do feriado, houve aumento na procura. Em várias cidades do país, mais de 50 movimentos sociais aproveitaram o 7 de setembro para protestar. No Recife, cerca de 5 mil pessoas participaram do chamado Grito dos Excluídos. A polícia acompanhou a passeata. Não houve incidentes. Em São Paulo, motoristas enfrentaram longos congestionamentos na volta do feriado. Na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte à capital paulista, a lentidão chegou a quase 40 quilômetros. Imagine ficar preso quase 1 ano à espera do julgamento de um crime que você não cometeu. 4 rapazes de Mairiporã, no interior de São Paulo, vivem esse tormento. 3 estão presos. O 4º, um menor de idade, cumpriu pena na Fundação Casa e foi solto. E existe um vídeo que pode inocentá-los, mas para a justiça, as imagens não foram aceitas como prova. O trauma de uma abordagem policial. E o protesto de uma rua inteira. É muito difícil a gente saber que tem pessoas que realmente fazem as coisas e hoje em dia tá aqui na rua e eles realmente que não fizeram e estão lá dentro pagando por algo que eles não fez. Bruno, José Jailton e Elivelton se tornaram peças de um quebra-cabeças que pode ter sido montado rápido demais pelas autoridades. Eles foram presos no dia 10 de setembro do ano passado. Até hoje, não foram a julgamento. Eu perguntei por que vocês vão pegar ele. Não, é uma abordagem normal, vamos levar ele na delegacia e daqui a pouco eles descem. Daqui a pouco eles que já faz 1 ano. Elivelton, José Jailton e Bruno aguardam presos pelo julgamento de um crime que aconteceu bem aqui na rodovia Fernão Dias, por volta desse horário, 8 da noite. Um acostamento para lá de escuro como esse, uma família encostou o carro com problemas mecânicos. Ela disse aos policiais ter sido abordada por 4 pessoas, uma delas armada, e que o grupo inteiro fugiu de carro. Foram levados um telefone celular e R$15 em dinheiro. De lá para cá, o que se debate é se justiça e polícia não cometeram um erro aquela noite. No dia da audiência, foi falado, olha, eu não tenho certeza que são eles. Mas mesmo assim, a manutenção da prisão foi a opção do juízo. Mesmo na incerteza das vítimas, foram punidos como assaltantes, até que estas imagens vieram à tona. A gravação de 3 horas mostra toda a movimentação na rua em que estavam os rapazes no mesmo dia do assalto. A nitidez das imagens foi questionada pela polícia científica e o material acabou descartado pela justiça. Levamos a gravação a Ricardo Molina, perito com mais de 25 anos de carreira. Com alguns filtros, a imagem ficou mais clara. Melhorou bem. E o resultado foi surpreendente. A gente consegue ver a bola. Consegue ver a bola sem problema. Quem tá de boné, quem tá sem boné. Avançamos no tempo. Agora faltam menos de 30 minutos para o crime e os mesmos personagens podem ser vistos ali. Poderia até estar entrando no carro para ele cometer o crime. Mas o carro não sai daí. Não sai daí. Há minutos do assalto, outra evidência. Como há continuidade entre todas essas cenas, dali não saíram. Estavam jogando bola muito tempo antes da abordagem policial e antes do assalto ter ocorrido e não saíram desse contexto. A câmera da rua também flagrou a passagem do carro da Polícia Militar e minutos depois a abordagem e as prisões.
Mas como uma imagem sem nitidez para identificar pessoas poderia ainda assim servir para inocentar o grupo? As que foram presas eram as mesmas pessoas que estavam jogando bola. Portanto, eles não poderiam, por uma lei física básica, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma perícia particular contratada pela defesa de um dos acusados atesta o mesmo. Seria impossível a participação dos suspeitos no crime. Não bastasse apenas isso, ainda há o depoimento deste homem que trabalhava no galpão onde fica a câmera que flagrou tudo. Se o crime aconteceu às 8 horas da noite, então esse pessoal, na sua opinião, é inocente. Não cometeram crime. Para este jurista, o reconhecimento precário dos suspeitos, a pressa da polícia e a resistência do judiciário em analisar as provas fazem deste caso uma terrível injustiça. Os réus negaram, a vítima tem dúvida e nenhuma testemunha terceiro veio para comprovar. E o reconhecimento, aparentemente, foi feito violando a lei. Porque você não pode reconhecer só o suspeito, você tem que ter 4, 5 não suspeitos junto com um suspeito. Para aí a vítima ter certeza, foi ou não foi. Nesta semana, os 3 rapazes de Mairiporã vão completar 12 meses presos. E cada família, a seu modo, tenta lidar com a descrença. A filha de Bruno, por exemplo, acha que o pai foi viajar. Mas até quando? Teve uma apresentação na escola, uma homenagem para o Dia dos Pais. Ela, não, mãe, eu não quero porque o principal não vai estar lá. Meu pai não vai estar lá, eu não vou poder homenagear ele. É difícil. Ela não quis se apresentar? Não. Ela falou, eu vou homenagear todos os pais, mas o principal não vai estar aqui. Meu pai não vai estar aqui. Difícil. O delegado de Mairiporã informou que as prisões foram fundamentadas no reconhecimento realizado pelas vítimas e o processo foi acompanhado pelos advogados dos suspeitos. 5 milhões de brasileiros sofrem de enfisema pulmonar. Ela é apenas uma das 50 doenças provocadas pelo cigarro. Na série especial, uma reportagem exclusiva. Você vai saber detalhes guardados por um artista que alegrou muita gente, mas sofreu por décadas e morreu por causa do tabaco. Ele é Chico Anísio. É como eu digo à minha vizinha, para de colecionar cinzeiro de motel, senão o pessoal vai ficar sabendo que a senhora fuma. Os personagens marcantes que ele criou deixaram em segundo plano um longo drama pessoal que poucos brasileiros conhecem. Na TV, Chico Anísio confessou um único arrependimento em quase 80 anos de vida. Fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. Ele começou aos 15 anos de idade. Naquela época, se não fumasse, não era homem, né? Se a pessoa não, se o cara não fumasse, era marica e tal. Então era meio que obrigatório, assim. Aos 51 teve um infarto. Foi quando descobriu que sofria de enfisema pulmonar, uma doença que destrói os pulmões aos poucos. Eles são formados por alvéolos que enchem e esvaziam durante a respiração, quando agredidos pelas 4.700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro, podem perder a elasticidade e a vítima sente falta de ar. 3 anos e meio antes de morrer, o humorista se orgulhava de sua saúde ao se aproximar dos 80 anos. Eu sou 0 em tudo na minha vida, Lolo, tudo. Minha pressão é 12/8, tenho 86 batidas, eu não tenho colesterol, não tenho açúcar no sangue, meu pulmão é um desastre. Sei. Porque o cigarro acabou com ele. Eu tenho 40% do pulmão. O dramático é que o enfisema avança mesmo quando o fumante abandona o cigarro. Foi o caso de Chico Anísio. Com o passar do tempo aí ele
já não conseguia mais caminhar uma quadra. Ele atravessava a rua, ele ficava cansado. Aí no final foi andando, aí para ir para o banheiro já ele ficava cansado. Uma coisa que ele falava que era horrível era tomar banho. Porque tomar banho, todo mundo que sofre enfisema fala que tomar banho é muito ruim, porque você faz muito movimento, né, pro banho, você precisa levantar os braços e tal, mexer os braços. Fica isso mais cansa. Então todo mundo fala que o banho é horrível. É um então, cansaço profundo. Cansaço. Então eu me lembro que quando ele acabava de tomar banho, ele sentava e eu ficava, e é agoniante porque a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa e você não tem o que fazer. A esperança do humorista era viver tempo suficiente para fazer um tratamento com células-tronco. Porque o pulmão é feito de alvéolos e a célula-tronco faz novos alvéolos, ela pode mudar o meu pulmão. E voltar a ter aquele vigor, né? Eu não queria ter aquele mesmo vigor, não, eu queria 20% de melhora, já estava bom para mim. Porque eu uso cadeira de rodas em aeroporto. Eu ando 50 metros, estou cansado. Sim. Então, isso é um mal irreversível. Para quem viajava o Brasil fazendo shows, era quase uma tortura. As crises frequentes. Só num hospital lá do Rio de Janeiro, ele internou, enquanto eu fui casada com ele, 52 vezes. 52 vezes. 52 vezes. Outra doença atormentou Chico Anísio. Durante mais de 2 décadas, ele lutou contra a depressão. Eu tenho um psiquiatra há 24 anos. E se não fossem os remédios que a psiquiatria dá, se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. E o Chico era uma pessoa profundamente deprimida. Ele usava muito antidepressivo, ele fazia tratamento antidepressivo, ele usava muitos remédios, em função disso também. Então, o cigarro levou ao enfisema que o deprimiu por que não o poder deprimiu, respirar. é óbvio. Por não poder respirar, por não poder produzir mais do que ele produzia. A válvula de escape, o humor, era o trabalho dele, mas ele sofria de depressão, ele tinha problemas sérios de depressão. Nos meses finais de vida, Chico Anísio mal conseguia andar. Imagina, você não conseguir respirar, eu acho que... E ele tinha muito medo de morrer sufocado. Graças a Deus, assim, ainda... Ele partiu, o momento que ele partiu, ele estava em coma. Ele sofreu colapso de várias vértebras por causa da osteoporose, outra doença associada ao cigarro, que a falta de oxigênio no corpo acelera. Era um quadro triste. Era um quadro triste. Conviver com o Chico era uma alegria, porque o Chico era uma pessoa brilhante, inteligente, então ele fazia tudo para que nós que estivéssemos ao redor dele não sofrêssemos. A gente percebia isso. Ou que a gente sofresse o mínimo possível. Mas ele sofria muito. E não tinha como não sofrer junto com ele. Mas ele tentava amenizar com as tiradas inteligentes dele. A dona Constantina enfrenta hoje o que o Chico Anísio enfrentou, ela e outros 5 milhões de brasileiros. Nossa, é mesmo. É verdade. A senhora fumou muito? Eu fumei, olha, quando eu comecei a fumar, eu tinha 11 anos. Ó. Verdade. Depois de fumar por 60 anos, veio o diagnóstico. Hoje, dona Constantina passa mais de 20 horas por dia
ligada ao cilindro de oxigênio. Olha como ela fica. Tem os tanques aqui. Isso deixa a gente muito mal. Cansaço, falta de ar. O corpo fica imprestável. 2 vezes por semana, os funcionários de uma empresa fazem a troca dos cilindros. O lucro dos cigarros fica com a indústria, mas quem paga o tratamento dos danos é o Sistema Único de Saúde. Neste caso, R$20 mil por mês, bancados por todos nós. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a Xuxa Meneghel. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.